Olá, mulheres! Este é o nosso dia 1 deste posicionamento de 40 dias. 40 dias caminhando juntas. Eu estou dizendo sim para Deus. Estou entendendo que chegou o tempo. Tantas palavras proféticas, profetizadas para a nossa nação, mas principalmente para nós mulheres. Existem palavras específicas onde mulheres vão se levantar. Elas vão reconhecer a força e a grandeza que carregam dentro de si. Não apenas por terem sido criadas pelo próprio Deus para gerar vida, mas porque elas carregam o coração de Deus. E eu quero ser essa mulher e te convido para ser também. Viver no profético hoje é o que traz para mim e para a sua vida tudo o que está escondido na palavra de Deus. E eu preciso te contar uma verdade. E talvez você não saiba disso. A palavra do Senhor nos diz que a glória dele é esconder e ocultar certas coisas. Mas a glória dos reis é tentar descobri-las. Como reis e sacerdotes, rainhas, mulheres escolhidas pelo próprio Jesus para avançarmos com o ministério dele aqui na terra. Eu e você, assentadas nas regiões celestiais. Nós vamos seguir nessa jornada, não com esse entendimento de um lugar limitado, escasso, pequeno e vazio. Mas nós vamos com a vitória do Cordeiro. Tudo que ele conquistou na cruz. E ele nos garante que o sangue dele é poderoso. O Espírito Santo dele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso hoje eu preparei 5 posicionamentos e eu vou transmitir a você cada um deles. Isaías 54 vai ser um texto base para esse nosso primeiro dia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é rica, ela é poderosa de instruções e promessas. E eu quero te dizer que Jesus, ele veio e ele cumpriu tudo que estava escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Existem promessas, palavras escritas pelo próprio Cristo, ao meu respeito e ao seu respeito. E eu e você precisamos nos apropriar disso e começar a cumprir elas nas nossas vidas. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos te pedir que o seu nome seja santificado. Seja o teu nome, Senhor, exaltado. Que venha a nós o teu reino. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade aqui no nosso meio, dentro do nosso lar. No nome de Jesus eu já oro, liberando, Senhor, os teus anjos, para que eles invadam as casas dessas mulheres, todos os ambientes, e eu declaro paz. Jesus Cristo, príncipe da paz, eu libero este nome poderoso. Onde havia confusão, não existe mais confusão. Onde havia contenda, não haverá mais contenda. Onde havia dúvidas, questionamentos, Senhor, e altivez e arrogância. Onde havia sementes do inferno, eu estou dizendo agora, não haverá mais em nome de Jesus. Eu estou declarando este tempo, Deus, onde nós estamos assentadas nas regiões celestiais contigo. Obrigada, obrigada por estar conosco aqui. No nome de Jesus, Pai. Queremos render nossa mente, corpo, alma e espírito, como a tua palavra diz. Como o Senhor nos pede que assim a gente faça. Entregar ao Senhor um culto racional. O que eu te peço, Senhor? Que a gente seja transformada. Que elas sejam tocadas pela tua presença, pela tua promessa. Eu mesma irei contigo e te darei descanso, Pai. O descanso que essa mulher precisa, que hoje ela encontre. Em nome de Jesus. Eu calo todas as vozes, todas as mentiras levantadas
em nome de Jesus, contra esse casamento, Senhor, contra essa mulher, Deus, que foi comprada com preço de sangue. Eu abençoo essa jornada nossa, e se o Senhor não vá conosco, para nós não adianta ir. Então, Senhor, que fique claro que a Tua presença, ela é fundamental. A gente vai a partir dela. Eu oro, Senhor, para que mentes sejam destravadas, Senhor. Ideias sejam entregues para essas mulheres. Eu oro, Senhor, para mulheres que não estão conseguindo ter o tempo delas contigo, Senhor. Eu oro para que elas consigam organizar este tempo delas no nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que aquilo que elas não têm conseguido avançar e acessar por conta de mentiras, Deus, eu estou dizendo, a vida delas é marcada pela Tua voz e pela Tua verdade. Obrigada por esses 40 dias. Obrigada por cada um dos dias. O Senhor é bom. E nós vamos viver na Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Toda glória nosso Deus. Ele é Deus Emanuel. A presença dele está comigo aqui, está aí com você. Os anjos do Senhor são espíritos ministradores que ele nos deu para servir aqueles que herdam a salvação. Tua casa é um lugar onde a presença de Deus, ela habita. Eu declaro isso. E anjos de Deus habitam dentro da sua casa. Onde a luz chega, as trevas, elas vão embora. Porque a luz resplandece nas trevas. No nome de Jesus. Amém? Como eu disse, eu preparei 5 posicionamentos para acompanharmos juntas e vivermos a partir da palavra de Deus. Esses posicionamentos são verdades proféticas para que eu e você vivamos a nossa vida a partir dessas verdades. Não através do que a circunstância está dizendo, ou o saldo bancário, ou uma crise, mas somente pela voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. E ele nos diz em Isaías 54, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Um pouco antes de Isaías 54, Isaías 53, é aquele versículo bíblico conhecido, talvez você conhece, que diz, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe paz esteve sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Mas eu quero ler com você o verso 12 de Isaías 53, que diz assim, vamos ler. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e ele foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esse é Jesus, e eu preciso dizer que o fundamento para a nossa vida cristã, para a nossa fé e para todo romper, transformação que você vai viver é por causa do que ele fez, do que nós acabamos de ler. Essa palavra está nos dizendo que ele recebeu de Deus uma porção. Jesus Cristo recebeu de Deus aquilo que o próprio Pai prometeu. Mas essa palavra está dizendo algo a mais. Preste atenção comigo. Ele dividirá os despojos com os fortes. O próprio Cristo, quando ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. A primeira porção que nós temos hoje. E eu preciso te dizer que eu e você temos a mente de Cristo. O Espírito Santo no meu coração, no seu coração, significa pensarmos como Deus pensa. Porque quem sondou a mente do Senhor? Somente Ele. Essa é a primeira porção que nós recebemos. A palavra está nos dizendo que do que Jesus recebeu, Ele dividirá com os fortes. A primeira verdade que eu quero liberar sobre a sua vida é que você não é fraca, você é forte. E você não é pequena, você é grande. Porque você é igual ao seu Pai. Você é igual a Deus. Jesus, ele te chama pelo nome.
e você está nas regiões celestiais ao lado dele, no lugar de autoridade. Por isso que, seja qual for o teu desafio, você vai olhar para ele com essa certeza de que Jesus, ele mesmo, repartiu com você. Ele repartiu o que era dele. O Espírito Santo veio do próprio Cordeiro. Ele possibilitou isso. Mas ele também nos deu dons, ele também nos deu talentos e os frutos do Espírito Santo e tantas outras coisas que eu não vou falar todas agora. Mas eu quero que você saiba que está aqui buscando a palavra de Deus e este romper neste posicionamento é porque o Senhor te ama. E eu tenho certeza que Ele trouxe você aqui. E eu oro em nome de Jesus para que venha este esclarecimento. Tudo que o Senhor já te deu. O que você vai aprender nessa jornada aqui não são coisas que você vai conquistar. São coisas que já foram dadas a mim e a você. Pois bem, Isaías 54, nós vamos entrar agora nos 5 posicionamentos, como eu disse. Primeiro posicionamento. A resposta deve ser alegria. Isaías 54:1 diz: Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Se você perceber, essa palavra está sendo específica. Ela está dando uma ordem, ela está dando um norte, um rumo. Essa palavra está dizendo para mim, para você. Seja qual for a área da sua vida que existe esterilidade, que existe desânimo, você pode dar outros nomes, que existe desalinhamento, seja qual for, o nosso posicionamento é a alegria, é cantarmos e irrompermos em cânticos. O Senhor está nos chamando para um posicionamento diferente. Eu não sei qual tem sido o seu posicionamento diante dos desafios. Hoje, a partir de hoje, você vive num novo padrão, um posicionamento novo dos céus para você. Você vai cantar de alegria, vai irromper em cântico acima das suas dificuldades. Segundo posicionamento, dê espaço para Deus. Como assim, Dani? Vamos ler o verso 2. Alargue o seu lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas. Alargue o teu espaço. O que vai acontecer comigo, com você nessa jornada? Nós vamos estar dando espaço para o Senhor. E eu te convido, vamos caminhar juntas. Você tem várias formas de alargar o espaço de Deus na tua história. E um deles é participando da comunidade profética, como agora. É trazendo essa novidade de Deus para a tua jornada e para o teu relacionamento. Alargar o teu espaço, não impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Eu estou certa de que esse posicionamento de 40 dias, ele veio para trazer a transformação, o romper, o acolhimento, o destravar que nós mulheres tanto buscamos. Chegou o nosso tempo de nos vermos como aquelas que geram os planos e os propósitos de Deus. Não apenas geramos filhos naturais, mas nós geramos também projetos e propósitos que são do reino dos céus. E nós vamos trazer ele à existência. Então, alargue o teu espaço, dê espaço para o Senhor. Escute o Senhor sobre a sua jornada, sobre a sua caminhada, sobre as suas decisões. Posicionamento 3. São 5 posicionamentos. Se movimente no seu espaço. Olha lá, vamos ler o verso 3. Pois você se estenderá para a direita, para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Seja uma mulher ativa, seja uma mulher posicionada. Essa palavra está nos chamando a uma ação. A uma mulher que alargou o segundo passo, o segundo posicionamento, mas ela está atuando nesse ambiente. O que acontece?
Muitas vezes nós buscamos em Deus a direção, como conduzir, o que fazer. Mas nós deixamos só a parte do Senhor e não fazemos a nossa parte. O terceiro posicionamento é um convite à ação para mim e para você. Porque tem uma promessa. Essa promessa é assim: seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Grande será o meu e o seu espaço. Mas tudo começa na nossa vida com a voz de Deus. Tudo começa com ouvir e obedecer à voz de Deus. Por isso, dê espaço ao Senhor. Mas mais que isso, caminhe no que Ele está falando a você. Tome atitudes relacionadas àquilo que Deus quer construir na sua vida e que você quer construir também. Quarto posicionamento: não tenha medo. Vamos ler lá o verso 4. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você vai esquecer a vergonha. Olha que palavra. Da sua juventude. A sua juventude é ontem, né? Sua juventude é alguns anos para trás, mas ontem já não é hoje mais, já passou, já ficou. Não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Que palavra! Esse 4 posicionamento está dizendo que nós não devemos ter medo. Então nós vamos caminhar como? Sem medo. E mais, sem a vergonha. Quantas coisas você pode ter deixado de fazer por conta da vergonha? Eu tenho vergonha de fazer isso, de abrir a minha voz, que as pessoas vão pensar sobre mim. Eu tenho vergonha de ir naquela esquina. Talvez Deus possa pedir para você, vai naquela esquina ali, faz um ato profético, estenda suas mãos naquele lugar, jogue água naquele lugar como um ato, né? Vou dar um exemplo bíblico, por exemplo. Davi, quando os soldados trouxeram água para ele, se sacrificaram buscando água, ele jogou aquela água naquele chão no momento e disse: longe de mim beber dessa água, que homens sacrificaram a própria vida para trazerem. E ele ofertou ao Senhor aquela água como um sacrifício, uma oferta agradável a Deus. Deus, Ele nos pede coisas, atitudes, comportamentos. E o que a vergonha ou outras vozes pode ter roubado de mim, de você? Então não tenha medo e não caminhe mais em vergonha. Você não sofrerá vergonha. Em nome de Jesus. Tudo que você fizer guiada pela voz do Espírito Santo, a vergonha, ela não vai ser feita parceria. Em nome de Jesus. E o último passo, nada menos importante, mas extremamente importante, é confie em Deus. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O seu Criador, mulher, é o seu marido. Paulo diz o seguinte, que ele se refere, grande é este mistério. E eu me refiro não ao casamento entre o homem e a mulher, mas Cristo e a igreja. E aqui nós vemos Deus se referindo como aquele que cuida, que é companheiro, que nós que somos casadas e temos os nossos cônjuges, nós acordamos juntos, dormimos juntos, dividimos uma vida juntos. Então Deus está dizendo, eu sou o seu Criador e eu sou o seu marido. Eu divido a minha vida com você, filha. Mulher, eu divido a minha filha com você. Eu sou o seu marido. E o seu Redentor. Vamos declarar agora? Senhor, eu reconheço que você é para mim como um marido e também como este Redentor. E o Senhor é o Deus de toda a terra. E Ele é o Deus da terra do meu coração, da terra do nosso coração. Esses 5 posicionamentos. Eu quero falar um pouco mais sobre Isaías 54 com vocês. Você pode ler depois. Mas ali, a partir do verso 9, Deus diz assim. Vamos ler. Para mim, isso é como os dias de Noé,
quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora eu jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até dar em chama e forja uma arma própria para o seu fim. Fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, aleluia. E esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Que banquete, que promessa. Deus está nos dando tantas direções e promessas para que eu e você vivamos a nossa vida com base nisso. Vou destacar alguns pontos. Primeiro, os nossos filhos, eles serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das nossas crianças. Essa é uma promessa de Deus. Mães, mamães de plantão aí, existe uma promessa de Deus para que eles aprendam e escutem a voz do Senhor. Mas assim como eu, talvez você, na sua infância, na sua adolescência, não foi ensinada pelo Senhor, mas foi ensinada por tantas outras coisas. E Deus sempre desejou alcançar a mim e a você. E é por isso que nós estamos aqui. É por conta do amor dele. Outro ponto que eu vou destacar. Para mim, isso é como nos dias do dilúvio, ele disse. Ele disse que não mais mandaria chuva de forma de que tudo fosse destruído. E ele está dizendo que tudo... Nós falamos sobre esses 5 posicionamentos aqui um pouco antes. Então ele está dizendo que tudo que ele declarou um pouco antes e tantas outras promessas da Bíblia não se limita somente aqui. Toda a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. Ele está dizendo que ele vai manter a aliança eterna. Como nós lemos ali. E mais, ele fala, embora os montes sejam sacudidos, colinas abaladas, a minha fidelidade para com você, ela não será abalada. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O teu pior dia, quando você performou um dia, sabe um comportamento correto para ter com o teu filho, ou em qualquer outra situação, e naquele momento você foi abalada, Deus está dizendo, a minha fidelidade com você, ela não vai ser abalada. Deus não abala a fidelidade dele por conta do que nós fazemos e por conta do que acontece aqui na terra. Ele está dizendo, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, a minha fidelidade com você não será abalada. E eu não vou remover a minha aliança de paz. E mais 2 pontos fundamentais. Deus diz,
que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, mas ele nos dá autoridade, ele diz aqui o que nós vamos fazer. Ele está dizendo assim, ó, que nós refutaremos, eu e você refutaremos toda língua que nos acusar. Ali no verso 17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você, ele não está dizendo eu, ele está dizendo você, refutará toda língua que acusar. Percebe que existe uma autoridade. Este convite deste posicionamento nesses 40 dias é para que você caminhe nessa identidade profética da palavra viva, santa e imutável de Deus. E ele termina dizendo, esta é a herança dos servos do Senhor. O que Deus tem preparado para mim e para você nessa terra, neste tempo. Nós vemos aqui um futuro, um presente, aliás, um presente, não apenas um futuro, mas um presente cheio de bondade, de planos e pensamentos bons. Me mostrou um pensamento ruim que nós lemos juntas aqui. Não tem nenhum. E ele diz que essa é a nossa herança e é a defesa que ele faz em nosso favor. Tudo isso porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele repartiu comigo e com você a porção. E nós somos chamadas por Deus de fortes e de realeza. Existe uma guerra contra a nossa cultura, existe uma guerra contra quem vai governar, quem vai conduzir a história do mundo, a história de cidades, a história de regiões. Eu estou aqui chamando você para se posicionar e iniciar na tua geração e dentro do teu lar esse timer e este posicionamento, onde quem vai liderar é você, guiada e cheia do Espírito Santo de Deus. Uma mulher posicionada, ela transforma o seu lar, ela transforma uma cidade, ela transforma uma região, ela transforma um estado e ela transforma uma nação. Deus não precisa que eu seja incrível e nem que você seja incrível. Ele só precisa que a gente esteja disponível, porque Ele é incrível. O Senhor é incrível. Deus pode fazer grandes coisas através do meu sim e do seu sim. Vamos orar. Senhor, obrigada porque o Senhor não nos chama de servas, mas nos chama de amigas. Senhor, obrigada porque temos a mente de Cristo. Obrigado, Senhor, porque a nós foi dado a conhecer os mistérios do Cordeiro. E eu quero prosseguir, Senhor, e ligar aqui nos céus esta oração, em conhecer o teu coração para mim e para essas mulheres e para os nossos filhos. Nós declaramos, Deus, que a nossa nação, ela é consagrada ao Senhor. Ela é rendida ao nome poderoso de Jesus. E a nossa descendência, Senhor, ela caminha em propósito. Eu abençoo, Senhor, o dia dessa mulher, a noite dessa mulher. E no nome de Jesus, Senhor, que ela tenha, libera sobre a vida dela sonhos, visões, encontros, esta alegria, Senhor, essa chama acesa no coração o tempo inteiro, essa consciência da tua presença manifesta com ela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Este posicionamento de 40 dias, ele não vai impactar apenas a sua casa, mas ele vai impactar a nossa nação. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está levantando mulheres, levantando mães principalmente. Mães que são mães no natural, mas também mulheres que estão entendendo que elas têm um útero fértil para ser mães no reino dos céus.
E eu acredito que este é um posicionamento em favor da nossa geração. Nós vamos, no nome de Jesus, ditar o rumo da nossa história, da nossa cultura. E a nossa oração inicial foi: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. E a minha oração agora com você é a mesma. Venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como já é nos céus. Eu agradeço pelo seu tempo. Nós vamos caminhar juntos, eu te espero para o dia 2 amanhã. E nós vamos focar em uma única coisa, somente no que Deus está falando e no que Ele está fazendo. Eu abençoo você e a sua família.